sim. Mas uma coisa assim que eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas é: a Bíblia, ela pode ser interpretada somente como uma questão de uma leitura de português mesmo. Você consegue lá como ler um livro, né, uma história, e você tem a compreensão daquilo que ela quer passar, apenas por leitura, por interpretação mesmo, ou a Bíblia ela só é entendida através da revelação do Espírito Santo. Então, vamos lá. Eu acho não, força de expressão. Com convicção, eu digo para você que as duas observações não estão erradas, são corretas. Sim. É claro que você lendo a Bíblia, você vai entender muitas questões. Você vai ler, por exemplo, os livros históricos do Primeiro Testamento. Você não precisa de um intérprete, né? A história é secular. Você pode ler Flávio Josefo, você pode ler Eusébio de Cesareia, você pode ler Heródoto, você pode ler Plínio, você pode ler vários historiadores, filósofos. A Bíblia é um livro histórico também. Então você vai ler, por exemplo, a história de Esther, o que aconteceu ali no Império Persa, né, Medo-Persa. A história de Israel, nos livros de Reis, por exemplo, Crônicas. Segundo Testamento, mesma coisa. O Evangelho de Jesus, muita coisa você vai entender. Sim. Uma simples leitura, né? Talvez com o auxílio de um dicionário de língua portuguesa. Pode ser que uma palavra não faça parte do seu vocabulário. Você vai pegar o dicionáriozinho de português, vai entender. Nós conseguimos entender toda a revelação lendo a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo? Não. Toda a Bíblia, não. Existem textos, né, na Bíblia que você precisa do auxílio do Espírito Santo para compreender. Isso não tem muito a ver com QI, com a sua capacidade intelectual, de interpretação, sua formação. Vamos dar um exemplo clássico aqui. O etíope, né? Você tem uma ideia, eu estou trabalhando iniciando uma pesquisa, nem terminei uma, já estou começando outra. Que daqui um tempo, eu espero daqui 2 anos, eu vou poder chamar ela de tese. Né? Por enquanto, eu estou na dissertação. Mas a ideia é a influência da teologia africana na formação de Paulo. Porque Paulo é considerado o maior teólogo, né, do Segundo Testamento, vamos dizer assim, da Bíblia, do Segundo Testamento. E Paulo, a gente não pode medir o conhecimento de Paulo pelo que ele escreveu. Led explica isso, um teólogo, Led, muito famoso, ele explica isso. Na verdade, Paulo, ele meio que soluciona problemas das comunidades locais. Né? Então, teve um problema lá, então Paulo escreve para corrigir aquilo ali, para dar um norte. Ele não está fazendo uma exposição da bagagem teológica dele, do quanto ele conhecia de Deus. Ele está só resolvendo problemas. Então, a gente não tem como medir. Então, o que a gente lê que Paulo escreveu, a gente fica, uau, como esse cara tinha conhecimento de Deus. Isso não é nada perto do que Paulo, de fato, conhecia de Deus, teologicamente, biblicamente falando. Mas, vamos lá, esse mesmo apóstolo Paulo, ele congregou numa igreja que tinha mestres e doutores. E 5 são mencionados. Desses 5, 3 eram africanos. Então, veja, na igreja que estava em Antioquia, existia ali alguns mestres e profetas. Não eram neófitos, não eram novos convertidos. A igreja de Antioquia tinha, no início de Atos, mestres e profetas. E dá nome de 5. 2, Paulo e Barnabé, eram judeus. Os outros 3 eram africanos. Então você vê que a influência da teologia africana em Paulo. Né? Paulo, quando ele vai meditar, quando ele se converte, ele passa 3 anos meditando nas regiões da Arábia. Essas regiões ali, literalmente, seria hoje ali a área hoje da Arábia Saudita, que pertencia ao mesmo reino ali da África também. Então, era o mesmo país ali. Né?
o Mar Vermelho ali, na verdade, de um lado, na África ou na Ásia, ali no Oriente Médio, no que hoje chamamos de Oriente Médio, era o mesmo reino. Então, Paulo teve uma influência de mestres africanos, né? de pessoas que congregavam, que eram crentes, que eram judeus, né? E que estavam na África. Eu não tenho tempo para explicar isso e também não é o nosso objetivo, mas vamos entender assim. Quando a rainha de Sabá, quando a rainha de Sabá, ela volta, né, para a África, ela volta com um herdeiro, né? Ela volta com o herdeiro de Salomão. Até hoje existem os judeus africanos, né? Os etíopes têm, então, eles têm uma própria Bíblia, né? Existem várias teorias, inclusive que a arca ou a cópia da arca está guardada lá, né? Está entre as 3 teorias mais aceitas no mundo em todos os tempos sobre o destino da arca. São 3. Uma das 3 é que ela está na África, guardada pela igreja. Né, aulas, meus amigos, eu disse. Da Etiópia e da Eritreia. Então, veja, eu poderia começar mais atrás. Salomão, por exemplo, Moisés casou com uma etíope, com uma africana. Então, a relação de judeus com a África... é mais próximo do que a gente imagina. Só para você entender que na África eles não tinham assim um conhecimento de 2º, 3º escalão de Deus. Então, eu quero contando essa história toda para chegar nessa frase. O conhecimento de Deus, né, que o povo africano nos dias de Paulo tinham sobre, né, a fé judaica, eu diria a fé cristã, não era uma coisa de 2º, 3º escalão. Mesmo assim, o etíope está indo na carruagem, lendo Isaías, depois de adorar, ele foi ao templo, ele foi a Jerusalém, ele adorou, e ele está retornando. E aí, o Senhor usa Filipe, né? Começa a correr do lado ali da carruagem. Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Ele diz, como eu posso entender se não há quem me explique? Ele estava lendo Isaías. Sim. Ele não era leigo, ele já tinha fé. Ele praticava o judaísmo. Ele tinha fé que deu origem à nossa fé cristã, né? Em Jesus Cristo. Tanto que ele recebe Jesus e é imediatamente batizado. Sim. Então a fé dele, estritamente judaica, naquele encontro com Filipe, passa a ser uma fé cristã. Ele se torna um cristão com o batismo, né? Então veja que ele era um homem, um ministro de relações exteriores, ele era um primeiro-ministro, ele era um homem muito culto. A igreja da África tinha um conhecimento forte sobre Deus, mas ainda assim ele precisou de um auxílio para entender alguns textos. A gente pode dar outro exemplo. Apolo. A Bíblia diz, eu volto a falar de Paulo, grande mestre. Paulo foi o maior teólogo, sim, mas a Bíblia não chama Paulo como se refere a Apolo. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. A Bíblia não diz, e o apóstolo Paulo era poderoso nas Escrituras. A Bíblia diz que há textos de Paulo que são difíceis, né, que é difícil você compreender e que os indoutos, né, distorcem essas passagens, com sua própria condenação e tal. Mas quando fala de Apolo, diz, ele era poderoso nas Escrituras. Então isso coloca o Apolo em outro nível, em outro patamar, né? Como diria o Bruno. Outro patamar. Mas vamos lá. Mas ele quando ele encontra Áquila e Priscila, olha só, aí o que você me diz sobre o batismo com o Espírito Santo? Eu falei, pá, como é que é? É o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não sei o que é. Você nunca foi batizado? Não, batismo. Qual? Batismo de João. E a Bíblia diz que eles chamam ele à parte e começam a explicar para ele o que seria o batismo com o Espírito Santo e provavelmente outras partes das Escrituras. Porque a base para isso está no Primeiro Testamento.
Né? Então você vê que mesmo os mestres, os poderosos nas escrituras, os homens inteligentes e sábios da Bíblia, precisaram em algum momento, eu dei o exemplo do Etíope e do nosso irmão Apolo, precisaram em algum momento da ajuda, do auxílio de outros irmãos que sobre uma questão ou outra entendiam mais do que ele.